Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter Palaio de Souza e nesse vídeo nós vamos falar sobre a atmosfera modificada. A atmosfera modificada que depende da relação intrínseca entre um gás, o alimento e a embalagem. Existe uma relação que tem que ser muito bem analisada. Mistura gasosa, o alimento, é função dessa mistura gasosa e dos polímeros que vão compor a nossa embalagem. Pequeno histórico da evolução da atmosfera modificada, nós temos em 1889 a ação bacteriostática do CO2. E é importante aqui definir o que é bacteriostático e bactericida. A bactericida ele mata os micro-organismos, enquanto que o bacteriostático, o micro-organismo, uma vez presente ali, o CO2 vai impedir que ele se multiplique, ele mantém estático o micro-organismo. Mas se o CO2 sair daquela atmosfera, ele vai crescer rapidamente. Então, por isso nós dizemos que o CO2 é bacteriostático. Por isso, o alimento que for produzido tem que ter o máximo de cuidados de higienização, ou seja, boas práticas de fabricação devem estar presentes. De 1910 a 1920 foi a utilização em alimentos, depois a neve carbônica aqui em 30, 38 transporte marítimo de carne, foi utilizado CO2, a névoa salina. Em 1970 teve os trabalhos do Adel e em 1950 a 1980, principalmente 80, foi uma década importante que se popularizou o uso da atmosfera modificada. Com isso se reduziu o custo dos gases e com isso nos Estados Unidos começou a ter uma utilização significativa. Foi no Brasil também logo depois já começou a se utilizar a atmosfera modificada. Aqui nós temos, em termos de atmosfera modificada, né, pessoal, a presença dos gases CO2, nitrogênio e O2. Muito importante, porque dependendo do alimento que está aqui dentro, eu vou utilizar um pouquinho de oxigênio para manter a cor do meu alimento. Se for, por exemplo, uma carne vermelha, não vou poder, numa carne vermelha, utilizar uma carne gordurosa, porque o oxigênio vai atuar nas duplas e triplas ligações e vai criar uma rancificação na minha carne. E o CO2 é o meu gás bacteriostático que vai conservar o meu alimento, por mais tempo, aumentando o shelf life. E o nitrogênio é o gás de colapsamento, que evita o colapso da embalagem, porque o CO2 pode reagir com umidade e formando ácido carbônico, com isso diminui a quantidade de CO2. E essa relação não pode ser esquecida: gás, alimento e embalagem. E aqui nós temos a atmosfera modificada versus a atmosfera controlada. A atmosfera modificada ela caracteriza-se pela interação do gás, produto e embalagem, com alteração gradual da atmosfera ao redor do produto. Enquanto que a atmosfera controlada, ela controla, temos um controle contínuo desse fator durante a estocagem e distribuição. Então nós controlamos a atmosfera ao redor do meu produto, principalmente aí em frutas, no caso da climatização de bananas, maçãs e etc. E aqui nós temos a atmosfera modificada e a atmosfera controlada. E aqui nós temos esses dados importantes aqui, que o armazenamento em atmosfera controlada e em atmosfera modificada são tecnologias para estender a vida útil de alimentos, especialmente frutas, vegetais, e para eliminar pragas em grãos armazenados e sementes oleaginosas. E aqui a gente faz alguns detalhes sobre a utilização da atmosfera controlada e atmosfera modificada, principalmente aí para a preservação de grãos contra pragas e também para aumentar o shelf life de alguns produtos que vocês estão tendo aqui.
Aqui o armazenamento em atmosfera controlada é um ambiente que é letal para as pragas de grãos armazenados. É criado pela alteração desta presença de gases. O O2 é removido, consequentemente, se nós tivermos algum gás, um gás, por exemplo, que utilize o oxigênio, tem respiração aeróbica, vai morrer esse micro-organismo, vai desaparecer porque não vai ter mais oxigênio ali dentro, se eu removo esse oxigênio, seja pela utilização inclusive de alguns óxidos, óxido de ferro, hidróxido de ferro, que podem serem absorventes de oxigênio. Normalmente se utiliza às vezes em barquinhas, quando se tem carne, por exemplo, se tem as almofadinhas lá que são absorvedores de oxigênio. Na atmosfera modificada, faz-se a redução dos níveis de O2 dentro de um espaço fechado, depósito ou embalagem de filme polimérico. Posso fechar e os micro-organismos vão morrendo lentamente. É a respiração aeróbica, que não tem oxigênio, vai desaparecendo. E assim nós aumentamos o shelf life, né? Muito importante aqui a presença desses óxidos absorvedores, que também retiram o oxigênio desse meio. Eliminando o oxigênio, os micro-organismos vão desaparecer. E aqui é importante mencionar, pessoal, os 3 gases que são fundamentais nesta estrutura que é utilizada em atmosfera modificada. O CO2, que é um gás bacteriostático, o nitrogênio, que é um gás inerte, porém um gás que vai evitar o colapsamento, porque o CO2 em meio úmido ele vai formar ácido carbônico, consequentemente vai diminuindo o teor de CO2 dentro da minha embalagem. E o O2, eu utilizo o O2 principalmente nas carnes vermelhas, para manter o vermelho da carne, porque aí a oxihemoglobina está presente, a ferrohemoglobina vai dar a coloração vermelha. Mas eu tenho que ter cuidado, porque carnes gordurosas poderão sofrer rancificação, porque o oxigênio vai atacar as duplas e triplas ligações. Essa relação é muito importante, que é a relação do gás, que tem que ter compatibilidade com o alimento, e a nossa embalagem. Então é um tripé muito importante que deve ser muito bem avaliado para cada tipo de alimento. E aqui nós mostramos a estrutura de um filme multicamada, onde no meio aqui eu tenho o meu filme barreira, que é o mais caro deles, né? Que é o filme que vai evitar a saída ou entrada de umidade ou algum gás para dentro da minha embalagem. Por exemplo, o EVOH é um exemplo de filme barreira. Então, os filmes baratos eu coloco aqui, menor custo, aqui externamente, em contato aqui direto com o alimento, enquanto que no meio aqui eu coloco esse filme barreira. Produtos que respiram e produtos que não respiram. Vamos ver como é que isso funciona. Então nós temos alguns produtos que respiram, aqui 2 processos são utilizados, é o gas flushing, que compreende a substituição da atmosfera de ar ao redor do produto por uma mistura gasosa desejada, é aquela que eu quero para aquela finalidade. Passa-se nitrogênio, que é um gás de arraste, que vai retirar o oxigênio da atmosfera. Isso pode ser feito por alguns absorvedores também, que é o caso do hidróxido, os pós de ferro, etc., que uma vez presente vão retirar o oxigênio. Então, com isso eu posso reduzir um pouco a utilização do nitrogênio. O vácuo compensado, que consiste em fazer vácuo no interior da embalagem e depois proceder ao aumento de pressão, ou seja, introduzir os gases ali para dentro, aqueles gases da mistura desejada, o que vão compor a minha atmosfera modificada em função daquele tipo de produto que está sendo utilizado. E eu tenho aqui os produtos que respiram. A atmosfera dentro de uma embalagem ela pode ser modificada de forma ativa ou passiva. E é muito importante, pessoal,
porque na forma ativa o equilíbrio entre o CO2 e o O2 ele se dá rapidamente. Isso é muito bom do ponto de vista de preservação do alimento. Porque se esse equilíbrio se dá rapidamente, olha aqui nesse ponto, como vocês veem, eu tenho uma eficiência melhor. A atividade respiratória aí fica reduzida, né? E aqui eu tenho uma maquininha, que é uma máquina que é utilizada aí para selar, para fazer a atmosfera modificada. Eu tenho uma bombona de gás fornecida por uma empresa que forneça gás para aquele tipo de produto. E aqui eu coloco o meu filme aqui dentro, retiro, faço um vácuo, retiro o ar, coloco a mistura gasosa que eu quero e faço o selamento aqui, a termossoldabilidade. Aqui nós temos uma importante aplicação da atmosfera controlada, que é as climatizadoras de banana. O que eu faço? Eu trago a banana para dentro de uma climatizadora, ela vem verde. Então ali eu começo a jogar dentro das diferentes câmaras, com diferentes atmosferas controladas. Então com isso eu posso preservar mais tempo a minha banana. Então eu tenho a banana com esse nível de amadurecimento, com esse nível e assim vai, até chegar no amadurecimento que as pontas ficam amarronzadas. O que isso tem de vantagem? Eu me permite uma logística melhor de mercado. Por quê? Porque se um supermercado me compra um determinado volume de um número de bananas, uma quantidade de bananas, e o que eu vou fazer? Eu vou colocá-las em câmeras para acelerar o processo de amadurecimento, porque eu vou fornecer no supermercado, eu não quero que ela chegue muito verde, mas também não quero que ela chegue muito amadurecida, para que ela tenha um tempo de disponibilidade no mercado para que o consumidor possa ainda adquiri-la na condição sem amadurecimento muito intenso. Então as climatizadoras de banana, de maçãs também, são um exemplo de utilização da atmosfera controlada. E aqui a atmosfera passiva. Então aqui nós temos um diferencial. Na atmosfera passiva, o equilíbrio é lento entre o CO2 e o O2. Isso, de certa forma, não é muito bom para o sistema, porque eu vou demorar mais tempo para atingir o equilíbrio. Então, com isso, a minha eficiência diminui. Então, é um método de respiração passiva. O equilíbrio entre o dióxido de carbono e o oxigênio é alcançado muito lentamente. Aqui nós temos um armazenamento de moranguinhos, o CO2 aqui saindo e entrando, o O2 e o gás etileno. Fatores que afetam a eficiência da multicamada e que garantem a vida útil dos produtos. Então vamos ver aqui. A melhoria da resistência mecânica. Então é um fator importante. Aqui eu tenho barreira a vapor d'água para evitar a perda de peso e desidratação do meu produto. Barreira aos gases. Então a minha multicamada tem que ter um filme barreira para criar essa condição. A permeabilidade dos gases. Quer dizer, eu tenho que garantir que esses gases permaneçam dentro da minha embalagem. Então, meu filme deve ser barreira a esses gases. E uma termossoldabilidade bastante boa, para que fique hermeticamente fechado o meu filme. Máquinas utilizadas para obtenção da atmosfera modificada. Eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina que eu tenho aqui a entrada do gás, a mistura gasosa que eu quero conservar dentro da minha embalagem. Isso aqui pode ser um filme, ele vai sendo termossoldado aqui em cima. Pode ser até uma embalagem de Tetra Pak aqui, que ele vai fechando aqui em cima. Então a minha embalagem vai enchendo com o produto e com a mistura gasosa e vai termossoldando. E com isso vai formando as embalagens. Aqui eu tenho a máquina que se chama então Flow Pack vertical.
Aqui eu tenho uma máquina de termoformação profunda. Essa é uma máquina que eu tenho aqui o filme. Ele tá os meus potes. Eu tenho aqui a entrada da mistura gasosa e o filme vai caindo aqui e vai termosoldando. Então ele vai soldando esse filme e vai ficando nos espaços vazios com a atmosfera modificada. Então com isso eu aumento o tempo de prateleira desse meu produto e garanto as propriedades organolépticas dele também. Aqui a máquina para embalagem institucional, um bag box, por exemplo, se eu quero embalar leite em pó ou algum outro produto institucional que vai para uma escola, para uma empresa, para ser utilizado entre os funcionários ou entre os alunos, então eu coloco aqui a entrada do gás de atmosfera modificada, que vai aumentar o shelf life, e logo depois eu já estou termosoldando aqui a minha embalagem. Então eu tiro o oxigênio e introduzo uma mistura gasosa que vai me aumentar o shelf life e me garantir também que as propriedades organolépticas estejam presentes no momento da utilização dessa embalagem institucional. Máquinas para atmosfera modificada de alimentação manual, utilizada para produção em pequena escala. Essa que normalmente quem começa aí no mercado compra uma máquina desse tipo ou uma máquina maior, aí depende, onde aqui ele vai colocar o produto, seja numa barquinha, por exemplo, vai fazer a exaustão do ar que está ali dentro e introduzir, tem uma bombona aqui que ele tem já com a mistura gasosa em função do produto que ele deseja envasar, introduz a mistura gasosa aqui dentro e faz a termosoldagem. Essa é uma máquina bastante útil para quem está começando no mercado aí em atmosfera modificada, aí produzindo algum produto, pastéis ou produzindo até mesmo sanduíches. Então aumenta o shelf life do produto. Máquinas para produção industrial de atmosfera modificada. Aqui já é uma máquina, por exemplo, para massas frescas. Se é uma empresa de grande porte, então ela pode ter uma máquina já que vai produzir em grande quantidade. A mistura gasosa entra, retira o ar, introduz a mistura gasosa e em sequência vai fechando a embalagem, lacrando a embalagem e assim por diante. Essa já é uma máquina para uma indústria de grande porte. Fluxograma das etapas de embalagem do produto em uma máquina industrial de flow pack. Então nós temos aqui, por exemplo, a retirada do ar e a introdução da mistura gasosa. E aqui o filme caindo, esse cobre, entra aqui o ar, a mistura gasosa, ele vem para cá, aqui ele é termosoldado, fecha e aqui está saindo a embalagem com a mistura gasosa no seu interior. Então com isso o produto que está envasado aqui, ele vai ter um shelf life maior e ao mesmo tempo também as propriedades organolépticas desse produto são melhor conservadas. E aqui eu tenho um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, muito interessante, vai dar uma ideia boa sobre a atmosfera modificada, como é na indústria, nas diferentes aplicações. Procurem lá o nosso site, o www.urgs.br/Food Security e entre lá em tópicos e embalagens. E lá vai estar esse vídeo, muito importante, vale a pena assistir para sedimentar esses conhecimentos. Influência do oxigênio e a aplicação da atmosfera modificada. Então nós temos aqui alguns produtos que se alteram com a quantidade de oxigênio. Então, por exemplo, um café, se eu fizer um invase do café, deixar no headspace, no espaço de cabeça, retirar o oxigênio, passar nitrogênio e colocar uma mistura de CO2 e nitrogênio, quando eu abrir, fazer o selamento, eu abrir o café, as características organolépticas vão estar presentes. Isso é muito importante hoje, garantir que o produto, no momento do seu consumo, mantenha aquelas características de aroma, enfim, sabor presentes. E aqui alguns filmes barreiras
e como isso se caracteriza em termos da taxa de permeabilidade ao oxigênio e da taxa de permeabilidade ao vapor d'água. Então esses dados aqui são importantes porque cada uma dessas misturas vão ter esses limites de taxa de permeabilidade ao oxigênio e de taxa de permeabilidade ao vapor d'água. Então, muito importante, eu vou selecionar a mistura que eu quero utilizar em função do meu produto e da taxa que eu vou querer que isso seja o mínimo possível, né? Etapas de embalagem em atmosfera modificada. Então eu tenho a formação da embalagem, eu tenho a mistura gasosa, eu tenho a soldagem da minha embalagem, quer dizer, formei a minha embalagem, entrei com a minha mistura gasosa, vou fazer a soldagem, a termossoldagem, o lacramento, né? E aí está o meu produto pronto para ir para o mercado. Vantagens e desvantagens da atmosfera modificada. Então eu tenho aqui algumas vantagens da atmosfera modificada, né? Que é o aumento do shelf life, economia de produção, estocagem, porque eu posso ter uma logística maior de mercado, porque eu vou ter um tempo maior de prateleira, então com isso eu posso estocar o meu produto e fazer uma logística de mercado. Com isso eu posso planejar melhor o meu produto. Meu produto que teria um shelf life de 5 dias passa para 35. Isso, do ponto de vista de logística de mercado, é de suma importância. Agora, entretanto, eu tenho que ter alguns cuidados de armazenamento aqui lá nos supermercados, que vão entrar em contato com o consumidor, temperatura de conservação e também um isolamento para evitar que crianças, etc., não furem a embalagem, porque senão os gases vão se perderem e com isso o alimento vai se deteriorar. Então ele tem que ser mantido naqueles freezers que vocês veem no supermercado, em torno de 3, 4 graus centígrados. Parâmetros críticos do sistema de acondicionamento em atmosfera modificada. Então nós temos a qualidade inicial do produto, é muito importante, pessoal. Eu tenho que ter boas práticas de fabricação para garantir que o meu produto não esteja contaminado. Por quê? Porque o meu CO2 é um bacteriostático, ele não é um bactericida, ele vai parar se estiver contaminado. Então boas práticas de fabricação é muito importante estarem presentes aqui, pessoal. Misturas gasosas, mistura gasosa adequada é muito importante também. Temperatura de conservação, 3 a 4 graus. Embalagem, o filme é muito importante fazer a mistura. O equipamento de acondicionamento também é de suma importância. E os efeitos da temperatura sobre o crescimento de micro-organismos deteriorizadores em cortes de aves estocadas em ar em atmosfera modificada. Então vamos ver como é que isso se comporta. Olhem aqui, ó, 2 graus, 7 graus. Olha só, quando eu tenho atmosfera modificada, o meu produto tem um shelf life bem maior, porque eu inativo todo o meu micro-organismo que está lá dentro, porque o CO2 é um bacteriostático. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho a influência da temperatura, aqui é o ar, e aqui com uma mistura. Essa aqui é uma mistura comercial, chamada Conservare 60. Então aqui, ó, ao ar, com a mistura, ao ar, com a mistura, aqui a 7 graus. Então vocês veem que nós temos um tempo de prateleira bem maior com a mistura gasosa. Aplicações práticas da atmosfera modificada no mercado. Eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos aqui utilização em frutas e vegetais que tem uma atividade respiratória, respiram, né? Carnes e derivados, aí nós temos carne bovina cozida, embutidos empanados, carne de porco, carne de aves, peixes e frutos do mar. Então isso é muito importante aí, leite e seus derivados é outro fator importante,
e o leite e seus derivados, aí vocês vão aumentar o tempo de prateleira. E a carne bovina você tem que ter cuidado quanto à gordura, e a carne de peixe, porque a gordura principalmente aí no caso, tem que se ter a presença um pouco de oxigênio. Aqui não, mas aqui sim, porque o oxigênio vai dar a cor vermelha à carne, na oxihemoglobina, na feohemoglobina. Então, com isso, se tiver gordura, as duplas e triplas ligações serão atacadas pelo oxigênio. Produtos de panificação, confeitaria, pizzas e massas. Então, aqui eu tenho misturas gasosas para produtos que não respiram. Então, vocês têm aqui alguns produtos que estão aqui, ó. E aqui a mistura gasosa correspondente. E aqui o aumento do shelf life. Lá no nosso livro, que ao final eu vou mostrar, esses gráficos estão todos presentes, vocês podem pesquisar com mais facilidade. Então, é o produto, a mistura gasosa e o tempo de prateleira que ele favorece. Aqui nós temos produtos de panificação também, olhem só, presença percentual de CO2, nitrogênio, pão de forma, 100% de CO2, 3 meses de conservação, né? Então nós temos uma temperatura aqui ambiente. Então com isso eu aumento o shelf life para essas misturas aqui também, para esses produtos, e o efeito no aumento de tempo de prateleira. Aqui nós temos também alguns outros produtos que se beneficiam. Na verdade aqui o que vai acontecer? Nós temos uma classificação dos produtos de acordo com os problemas físicos e microbiológicos quando aplicada a atmosfera modificada em produto armazenado por 3 semanas a 25 graus. Então vocês veem alguns dados aqui embaixo que vão aparecerem aqui no produto: a atividade de água, o pH, a umidade e o tipo de problema que possa estar presente após esse tempo de armazenamento a 25 graus. Então com isso também está lá no nosso livro, vocês podem ver os efeitos que ocorrem em função desses parâmetros e o efeito visual que vai ocorrer no produto, na embalagem final. Na embalagem onde esse produto está embalado e essas condições estejam presentes nessa condição de 3 semanas a 25 graus. Aqui também é uma continuidade daquele outro gráfico, o efeito que se verifica aqui também após essas semanas, 3 semanas a 25 graus, nestas condições aqui que estão estipuladas, e o efeito que isso poderá aparecer. Considerações finais, pessoal. Então nós temos aqui polímeros sintéticos de fácil processabilidade e termoformagem, como poliestireno, polietileno, polipropileno e etc., possuem uma elevada taxa de permeabilidade ao oxigênio. Portanto, se eu for utilizar ele para a atmosfera modificada, ele vai ter uma permeabilidade muito alta ao oxigênio, não vai ser adequado. Agora, alimentos embalados em embalagens feitas desses materiais sofrem descoloração, perda do sabor, aroma e etc. Por quê? Por causa da permeabilidade, seja ao vapor d'água ou ao oxigênio. E materiais poliméricos como álcool polivinílico, poliamidas e cloreto de polivinilideno possuem baixa permeabilidade ao oxigênio. Esses são os filmes barreiras. Então eu posso combinar com esses aqui que não têm características adequadas, como permeabilidade, eu coloco um filme barreira desses aqui com baixa permeabilidade ao oxigênio e faço o sanduíche. Então com isso ele vai ter um tempo de prateleira muito maior. Um exemplo são os snacks aí, que normalmente a gente utiliza gas flushing, né? E aí o que acontece? As características organolépticas do produto, como crocância, sabor,
aroma, etc., permanece muito mais tempo. Então, quando vocês vão abrir o produto, é como se tivesse sido preparado na hora. Tá? Por quê? Porque essa mistura gasosa facilita toda essa manutenção dessas propriedades organolépticas. E lembrando aqui, pessoal, é muito importante, já que nós estamos falando com as embalagens, principalmente as poliméricas, existe a Lei de Resíduos Sólidos, que é a 12.305 de 2010. No seu artigo 30, ela fala num termo que é responsabilidade compartilhada. O que é responsabilidade compartilhada? Na verdade, é uma responsabilidade que se distribui entre o fabricante, os comerciantes e os consumidores e os órgãos públicos que fazem a limpeza urbana. Nós temos que separar fazemos a separação dos nossos resíduos sólidos, vidro com vidro, embalagens poliméricas com embalagens poliméricas, plástico no caso, e embalagens lata também separada. E o poder público ele tem a responsabilidade de recolher esse material ou disponibilizar containers para que seja depositado esses produtos pelos consumidores. Então, o consumidor, inclusive na legislação, ele pode ser penalizado caso ele não faça essa separação. E o poder público tem o seu dever de disponibilizar ao consumidor que haja a separação dessas embalagens adequadamente. E aqui, pessoal, nós temos a capa do nosso livro aqui, ó, aumente o tempo de conservação dos alimentos e obtenha maiores lucros. Aqui vocês vão ver de forma prática a utilização da atmosfera modificada nos diferentes produtos e as misturas gasosas, quem fornece, enfim, onde vocês podem ter uma ideia bem prática da atmosfera modificada.